Aí entra o Robert Francis Prevost, né? Que é o cardeal que é nascido em Chicago, né? Radicado em Chicago, nos Estados Unidos. Mas tem alguns detalhes ali que eu não tinha atentado. Por quê? A história é até interessante. Acho que dá para contar um pouquinho a história do novo Papa, né? Claro. A biografia dele. Então, ele nasce numa família muito católica ali em Chicago. E aí eu vou pular um pouquinho, né? Foi estudar na Universidade de Vila Nova, que acho que fica na Filadélfia, se eu não estou enganado. E ele não foi estudar teologia, ele foi estudar matemática. O novo Papa é um matemático, para quem não sabe, tá? Então, é um cara que tem uma visão de mundo diferenciada, né? Um cara que tem uma mente mais matemática. E ali na Universidade de Vila Nova, ele foi cooptado pelos agostinianos, porque a Universidade de Vila Nova, nos Estados Unidos, é uma universidade administrada pela Ordem dos Agostinianos. E então ele se torna um padre agostiniano, e aí ele faz mestrado, faz doutorado, é um cara que tem um currículo acadêmico excelente. E ele, além dele ter essa parte acadêmica muito robusta, não só como matemático, mas como um teólogo ali com uma formação excelente, ele fez o doutorado em Roma, e poliglota, obviamente. Ele fez trabalhos missionários no Peru durante muitos anos. Ele conseguia aliar, já no início da sua carreira, a qualificação acadêmica, teológica, com a vida missionária, né, voltada para o aspecto social, que ele trabalhava numa diocese bem pobre. Então isso agrega valor a esse cara, né? Pô, esse cara é americano, mas ele trabalha com os pobres e ele tem um currículo acadêmico robusto. Além disso, ele acabou se tornando o líder global da Ordem dos Agostinianos. E para o cara administrar uma ordem dessa, que é uma ordem super antiga, o cara tem habilidade administrativa também. Pois é. Então ele tem habilidade matemática, teológica, social, missionária e administrativa. Ou seja, o cara tem um currículo maravilhoso, uma experiência de vida maravilhosa. E importante, né? Robusta. E aí o que acontece? Papa Francisco chama o cardeal Prevost, né? Robert Francis Prevost, para trabalhar com ele em Roma. E ele é escolhido pelo Papa Francisco para ser o presidente do Dicastério dos Bispos. O que é isso? Ele se tornou o cara que escolhia os bispos no mundo inteiro. Ele que falava, ó, bispo do Brasil na região tal é esse, é esse, é esse. Então, um poder muito grande. Porque se você tem poder de escolher os bispos, esses bispos, obviamente, se você escolhe gente que tem visão parecida contigo, você tem uma rede de apoio monumental no mundo, claro, né? Então esse cara começa a ganhar muito poder. Além disso, ele é escolhido também pelo Papa Francisco para ser o responsável por todo o trabalho na América Latina da Igreja Católica. Então, o que acontece? O Papa Francisco, como o primeiro Papa sul-americano, ele está colocando um cara ali que também vai continuar o trabalho dele, do foco na América Latina. Porque é um cara que é muito respeitado na América Latina, deve ser ainda o chefe de todo o trabalho da igreja na América Latina, e além disso, esse dado eu não sabia, ele tem cidadania peruana. Pois é. Então a gente não tem só o primeiro Papa norte-americano, a gente tem o primeiro Papa peruano também. Ele não é um peruano nato, mas é um peruano naturalizado. Então isso é muito interessante, né? Vejam quantas características esse cara tem que podem servir o objetivo da igreja, né? Além disso, o fato dele ser agostiniano, ele não é um jesuíta igual o Papa Francisco, mas a gente não pode esquecer que se o aumento do protestantismo na América Latina ainda é um problema para a igreja, esse cara também faz esse trabalho. Por quê? Ele tem cidadania peruana, ele é o chefe ali do trabalho na América Latina e ele é agostiniano. Aí você fala, o que ser agostiniano ajuda no combate ao protestantismo? Ajuda porque Martinho Lutero era um monge agostiniano. Ah, é? É. Martinho Lutero, ou seja, a ordem dos agostinianos é de onde sai a reforma protestante. Então os agostinianos, automaticamente, eles devem pensar nisso o dia inteiro. Não tem esse negócio de que o homem pensa 9 vezes ou 10 vezes em Roma todo dia. Os agostinianos devem pensar em Martinho Lutero 100 vezes por dia, porque foi da ordem deles que saiu esse problema, né? Então, assim como o Francisco, sendo jesuíta, tinha habilidade para lidar com a questão protestante, eu creio que o novo Papa, o Leão XIV, ele também tem essa habilidade, porque os agostinianos já tiveram, historicamente, que lidar com esse problema. Então, assim, para mim, é o cara certo na hora certa para lidar com o Trump. Agora, a grande questão, ele é progressista? Ele é moderado? Ou ele é um conservador
um criptoconservador. O que é um cripto? É um conservador que é escondido, não aparece. Eu ia falar um conservador enrustido, mas não pega bem, né? Então, aí que entra a grande questão. Por quê? O Robert Prevost, ao mesmo tempo que ele parece ser muito progressista, principalmente pelo trabalho social, trabalho com os pobres, o fato dele também, no dicastério dos bispos, que é o grupo que escolhe quem será os bispos, ele conseguiu colocar 3 mulheres para ajudar a escolher. Então isso foi visto como uma atitude muito progressista dele. Porque a linha progressista, o que eles querem? Eles querem mulheres sendo liberadas para ser ungidas diaconisas e mulheres também sacerdotes, né? Eu ia falar, os caras, o ignorante ia falar padres e padras, né? Ou então madres, né? Alguma coisa assim. Então, é isso que a igreja, a linha progressista deseja. Uma das pautas da linha progressista da igreja é as mulheres se tornarem sacerdotes ou sacerdotisas e diaconisas. Ele tendo colocado mulheres no dicastério, agrada muito, né, agrada muito os progressistas. Porém, quando eu fui estudar esse detalhe, será que esse cara é progressista ou ele é conservador? Eu tô vendo que tem opiniões diversas aí, né? Eu tô achando que ele acena pra um lado e acena pro outro. Ele é meio, né, dúbio, diplomata, né? Diplomata. Mas eu acho que esse cara é conservador pra caramba. E isso é um problema pra essa galera progressista. Por quê? É claro que a base progressista ela estava toda fracionada no conclave. O Papa Francisco, apesar dele ter deixado 108 cardeais nomeados por ele, eles não conseguiram achar um consenso de um nome. Eles ficaram entre o cardeal Parolin, entre o cardeal Pizzaballa, mas eles não ganharam força. E aí eles perceberam, ou vai entrar um Erdó, por exemplo, que é o da Hungria, que é altamente, radicalmente conservador, ou a gente entra num consenso e escolhe um moderado. Eu acho que eles preferiram isso. Só que eu acho que ele não é um moderado, eu acho que ele é um cara hiperconservador, só que escondido. Por quê? Ele já fez declarações contra a questão de pessoas que são divorciadas participar da ceia, tomar a ceia, ou da Eucaristia. Ele já falou contra os movimentos minoritários, em várias ocasiões. Ele já falou que a ideia dessas novas formas de família ele não aceita. E são coisas que o progressista fica irado, né? Vou dar um exemplo já como Papa. Ele foi cumprimentar os fiéis, tinha um cara com a bandeira. Ele desviou, virou pro outro lado. Ele virou de costas e passou direto. Eu falei, meu irmão, você acha se isso não é um sinal de que esse cara é conservador, eu não sei o que é. Ou não quer se comprometer no começo. Ele é tão somebody que ele não quer confusão. Mas isso condiz com o que ele tem falado. Ele chegou a falar que você permitir mulher virar sacerdote ou diaconisa ia gerar confusão na igreja. Ia gerar problema. Quando fala dessas outras formas de família, né? 2 pais, 2 mães, criar uma família, ele fala, isso é confusão. Então, esse cara é conservador pra caramba. Agora, isso tudo tá documentado, é muito fácil você achar essas opiniões, se você quiser pesquisar, pesquisa. Opiniões e declarações conservadoras do Robert Prevost. Agora, pra mim, a coisa mais contundente, que aí eu fiquei surpreso. Esse cara, deixa eu falar com a devida honra, esse novo Papa, ele é filiado ao Partido Republicano, que é o partido do Trump. O quê? E há muito tempo. Ele votou nas primárias do Partido Republicano, ele vota desde 2012. Cara. Aí eu falei, peraí. Isso vai um pouco na linha do que eu falei, porque quando eu falei que ia ter um Papa americano, eu falei, cara, existe uma possibilidade desse cara ser um Papa americano e ele jogar junto com o Trump. E eu tô achando que é isso que vai rolar. O Trump tá querendo estabelecer paz no Oriente Médio, aumentar os acordos de Abraão, trazendo a Arábia Saudita para dentro dos acordos, e tá falando que ele vai trazer paz ao mundo, né? Nesse exato momento, o Trump tá viajando pelo Oriente Médio, já foi à Arábia Saudita, foi recebido como rei do planeta Terra, né? Até os militares da Arábia Saudita batendo continência para ele. Eu falei, que situação. Um militar de um país batendo continência para um cara de outro país, como se ele tivesse se tornado o novo comandante do exército saudita, uma coisa muito estranha. Sem falar que a revista Atlantic já fez uma entrevista com o Trump 15 dias atrás e ele falou, eu não governo só os Estados Unidos, eu governo o mundo. Ele mandou essa.
Então, ele tá com esse negócio de querer... Me parece que ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E eu acho que ele vai ganhar. Não porque eu acho que ele merece. Porque eu acho que a estratégia do jogo, Claro. né? Domine esse jogo, a arte da negociação. E eu acho que ele vai vencer o Nobel da Paz. Você que não gosta do Trump, se prepara aí que você vai ver ele ganhando o prêmiozinho da paz, tá? Mas teve um monte de maluco que já ganhou esse prêmio, né? Acho que eles botaram ali o videozinho, né? Tira Isso o som, aí, só. Isso aí pegou mal, né? Só a imagem. A gente tem que tem que botar o mute aí. Você colocou mute aí? Então manda. Tá sem, né? Ah lá. Deu as costas. Deu né? as costas, viu que ia estar lá. O cara com o braço ali, querendo cumprimentar, né? E a bandeira. Cadê a bandeira? Não mostrou, né? Ah lá, a bandeira. Tá ali lá. a bandeira ali. É. Virou de costas. Deu um somebody love, né? Então, esse cara, ele votou em todas as eleições americanas, a gente tem prova disso, a gente não sabe quem ele votou, mas ele votou ele não vota só no presidente, ele votou nas primárias do Partido Republicano. O cara é filiado ao Partido Republicano, votou agora em 2024, eu imagino que ele não votou na Kamala Harris, acho que ele votou no Trump. Então, assim, isso... Se a gente que já descambar para uma conversa mais esquizofrênica, no bom sentido, maluca, especulativa, né, conspiratória, isso tá alinhado com o que eu imagino que tá programado para acontecer. Que é o Trump virar o salvador do planeta, trouxe paz ao mundo, acabou com a guerra na Ucrânia, vai acabar com a guerra no Oriente Médio, tá querendo fazer um acordo nuclear com os iranianos, tá fazendo acordo com a Arábia Saudita. Eu acho que o Papa vai trabalhar junto com o Trump para trazer essa paz global. Pois é. Só que o Trump, no discurso que ele fez lá na Arábia Saudita essa semana, ele falou assim, estamos trazendo paz e segurança. Aí é um problema, que o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Tessalonicenses, que quando falarem sobre paz e segurança, virá uma repentina destruição. Aí a galera que conhece Bíblia, quando ouviu o Trump falando peace and security, paz e segurança, a galera já deu um calafrio. Já ligou. Já ligou. Então, assim, eu acho que a gente está vendo questões proféticas, escatológicas, no final dos tempos ali, se desenhando nesse tabuleiro global aí diante dos nossos olhos.